Você tem interesse em preparar para o concurso do Cefaz São Paulo? Então preste atenção, que eu vou falar sobre as disciplinas que você deve priorizar no seu estudo. Para quem não sabe, eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu tenho 40 anos de experiência no serviço público como oficial da Marinha e auditor fiscal da Receita Federal. Há 27 anos eu preparo candidatos para concursos públicos. Já provei mais de 23 mil alunos, sendo mais de 1.000 deles somente na área fiscal. Posso dizer para vocês que eu já acompanhei muito concurso de auditor da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo desde a década de 1990, tá? E quero dizer para vocês que você precisa ter atenção, porque o Cefaz São Paulo, junto com o DF Rio de Janeiro, são os concursos com conteúdos mais desafiadores, são os maiores conteúdos da área fiscal. E eu quero dizer para vocês que você tem que começar pensando no seguinte: olha, em primeiro lugar, existem, né, os cargos de auditor fiscal, gestão tributária e também na área de TI. Tá? Então, nós vamos falar sobre os dois. Mas existem duas provas que elas são comuns aos dois cargos. São provas de conhecimentos gerais. Tá? E veja que a língua portuguesa, como em todos os concursos, ela vem com um peso considerável. Tá? 30 pontos de peso 1 fazem com que português seja a disciplina mais importante da prova da manhã de conhecimentos básicos, tá? Somados a isso, 5 questões de matemática financeira, 5 questões de estatística, 10 que, em vez de chamarem de raciocínio lógico, chamaram de raciocínio crítico. E na hora que você vê o edital do concurso, ele é bastante amplo e genérico. Não é uma matemática, é uma coisa assim meio realmente destacada de raciocínio. Treinar questões de diversas áreas é fundamental para isso, tá? Eu diria para você que você não pode deixar a área de exatas, matemática financeira e estatística de raciocínio crítico como algo de lado, né? Ah, vale pouco ponto, eu não gosto muito. Você não pode ter uma seleção mundial em que você tem uma posição, a lateral esquerdo ou goleiro fraco. Então, atenção, você que tem as exatas como ponto fraco, não menospreze só porque elas valem pouco ponto. Porque elas valem praticamente a mesma coisa que atualidade, generalidades, né? Que você só vai estudar na época do edital, e inglês, um dos poucos concursos de Cefaz que tem inglês. A Receita Federal tem inglês, né? Antigamente, inclusive, na minha época você podia escolher inglês, espanhol, francês, mas hoje em dia é só inglês. Agora, uma parte de administração pública, que é um conteúdo básico de muitos concursos públicos, não só da área fiscal, e economia e finanças, 10 questões de cada. Economia e finanças vindo como a segunda disciplina mais relevante na prova de conhecimentos básicos. Eu diria para vocês que são disciplinas importantes e necessárias. Eu, inclusive, já escrevi um livro sobre finanças públicas que foi publicado pela editora Campos Elsevier, né? E quero dizer para vocês que economia é bastante desafiador. Na prova de auditor fiscal da Receita Federal, eu acertei apenas 7 de 15 questões de economia. E olha que eu estudei economia para caramba, antes que alguém diga aí que eu sou pembado em economia. A segunda prova de conhecimentos gerais para os dois cargos, né, gestão tributária ou a TI, né, na área de TI, ela teve 80 questões. A primeira tinha 100, a segunda tinha 80. E aí veja que tem aí um direito, né, misturado. Aí você tem um pouco de civil, um pouco de penal, um pouco de administrativo. O administrativo, que é uma disciplina que eu leciono há mais de 27 anos, né? Tá misturado, né? O direito constitucional com um pouco mais de destaque. E aí você vai ver uma curiosidade na prova do Cefaz São Paulo, que você vai ter direito tributário e legislação tributária na prova de conhecimentos gerais com poucas questões, porque são questões tanto para quem vai fazer a parte de gestão tributária, como quem vai fazer para a parte de TI, ou seja, tem que ter um conhecimento básico sobre o tema. E, curiosamente, a contabilidade geral também fazendo parte daqui dessa parte, junto com a auditoria. Nós temos aí, né, um equilíbrio, 10, 15 questões para cada uma delas. Só que o grande diferencial aqui no concurso do Cefaz São Paulo vai estar na parte, obviamente, de conhecimentos específicos, peso 2. E aí, quem é na área de gestão tributária, veja, peso 2. O direito tributário vem de novo, só que não é 10 questões peso 1, é 20 questões peso 2.
e as questões vieram muito mais aprofundadas, inclusive jurisprudência, doutrina, né, decisões de tribunais, posicionamentos de autores. Então, o direito tributário 2, que é o mesmo conteúdo, apenas mais questões, mais profundidade. E a legislação tributária, que também tinha 15 questões peso 1, vem com 25 questões peso 2. Aí é para arregaçar mesmo. Você tem que dominar. O diferencial vai estar aqui. O diferencial, o peso vai estar aqui. Legislação tributária, direito tributário, contabilidade avançada e custos, né? Veja, a contabilidade geral, eu não gostei. Eu não gosto dessa distribuição no Cefaz São Paulo. A contabilidade geral, poucas questões, peso 1. A contabilidade avançada e custos é que aí avança para 25 questões, peso 2, né? Igual a legislação tributária. Tudo bem. TI, veja que TI vem com peso 2. TI é a matéria que tem crescido em todos os concursos da área fiscal. Você precisa entender isso. Todos os concursos da área fiscal, TI. A entrevista que eu fiz com o secretário da Receita Federal, Júlio César, né, Gomes, ele falava sobre isso. É uma tendência. O auditor fiscal, ele não vai numa empresa e pega um livro e abre. Não, ele precisa acessar bancos de dados, né? Isso é fundamental. Então, TI vem com 10 pontos. E eu quero dizer que eu tenho uma posição pessoal que eu repito em todos os meus vídeos, que é todos os concursos da área fiscal fazerem como a Receita Federal fez, evoluir. No início, a Receita Federal, início não, em 2005, 2008, a Receita Federal fez concursos em que tinha vagas para a área de TI, exigia pessoas formadas em TI, né? E outras áreas. Depois, a Receita Federal entendeu que essa divisão não é eficiente no dia a dia, lá dentro do trabalho. Eu vivi isso. Pessoas que foram aprovadas na área de TI e depois queriam trabalhar em outras áreas, não queriam ficar na área de TI da Receita. Então, a tendência é um único cargo geral, raiz, que alguns chamam, e que tenha TI, sim, como matéria mais importante, tá? Mas não existe, por exemplo, formação na área de TI. E aí o que acontece? No Cefaz São Paulo, pelo menos no último edital, vai que o próximo edital muda, né? Mesmo que era da área de TI, tinha um direito tributário 2 com 10 questões, ou seja, o cara não está entrando para ser programador, analista de sistemas. Né? Ele tem que conhecer direito tributário, contabilidade avançada, mas aí o TI vem com 60 questões peso 2. Então fica claro o peso aí, né, bastante forte. O que acontece? Né? Qual é o problema que eu digo disso aí? É de você ser dessa área, foi trabalhar lá no Cefaz São Paulo, e aí apareceu uma oportunidade, uma chefia, uma área, né, uma outra cidade que você quer trabalhar, e você não pode, porque você é um auditor TI, ou você é um auditor fiscal, ou você não é um auditor fiscal, tá? Isso não se mostrou eficiente. Mas vocês viram que, de qualquer maneira, direito tributário, legislação tributária, contabilidade avançada e TI são as matérias de conhecimento específicos. Tudo isso que eu estou falando para vocês é importante porque, na hora de você estudar, você precisa de um método de estudos, né? Um planejamento em que você defina prioridades, parâmetros de avaliação. Eu falo sempre sobre isso nas minhas imersões gratuitas. As pessoas estudam aleatoriamente, aí pegam e ficam assistindo infinitas videoaulas, lendo infinitas páginas de PDF e fazendo questões aleatórias. Você precisa de um planejamento, de uma execução, de uma análise, de uma correção de rumos. Você precisa de prazo para começar, prazo para terminar, prazo para revisão. Você precisa identificar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Você precisa redirecionar esforços. É disso que nós estamos falando. Faz sentido para você? O que você me diz aí? Olha só, se você gostou desse vídeo, então deixa um comentário aqui para mim, o que você acha do que eu falei, né? Deixa uma curtida, se inscreve no canal, é gratuito, maratona outros conteúdos do canal. E se você quer receber o edital verticalizado do Cefaz São Paulo, manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29, diz seu nome, sobrenome, sua cidade, fala que você viu esse vídeo no YouTube, fala que você quer o edital verticalizado do Cefaz São Paulo e eu mando para você, ok? E também veja lá no Instagram, tudo para fiscal e controle, né? Muitos conteúdos gratuitos para você que quer ser aprovado na área fiscal, né? O governador Tarcísio já falou que vai ter o concurso do Cefaz São Paulo, então com certeza isso daí é algo que você tem que ficar em cima, maravilha? Um abraço e até o próximo vídeo.